aí nós chegamos à década de 20, aí é hora de falar do Dom Emanuel, né? Dom Emanuel, ele veio de Mato Grosso para cá, mas ele nasceu no Espírito Santo. Foi arcebispo, na verdade, primeiro ele foi para Goiás, né? Que ele foi arcebispo de Goiás, o Dom Emanuel. Acho que não gostou do clima, voltou, achou quente. Gostou muito de Bonfim, veio para Bonfim e ele era uma pessoa muito visionária, né? Então o que ele fez? Ele já começou a investir na educação. Então ele foi o que impulsionou, né? Já sabendo do gancho que tinha Americano do Brasil e tal, Exatamente. Ele falou, opa, peraí, aqui tem um terreno fértil. Terreno fértil. Aí ele já trabalhou no início da construção do ginásio Anchieta, né? A pedra fundamental foi lançada em 1925, vai completar 100 anos, né? Daqui a 2 anos nós vamos completar 100 anos da pedra fundamental do ginásio Anchieta. Ele só foi inaugurado em 1928, né? Inclusive, o que seriam os alunos do ginásio Anchieta primeiro estudou lá na igreja do Nosso Senhor do Bonfim, né? Ela foi instalada lá e depois passar para o prédio próprio. Exatamente. Então, e não parou por aí, né? Ali tem algumas imagens, né, da construção. E não parou por aí. Antes de, por assim dizer, terminar essa obra, ele já focou também no início do Salesiano, né, do Colégio das Freiras também, Instituto Auxiliadora, né? Sim. Que aí o ginásio Anchieta ficou mais focado num colégio para homens, né, para meninos, que tinha tanto internato como externato, e da mesma forma o Instituto Auxiliador. Então ele começou a investir na educação, e com isso também veio a influência muito bem lembrada, bem colocada do Americano do Brasil, né, como deputado federal. E se já visionavam também, né, a ideia de que Silvânia pudesse ser a capital do estado, né? Começou a ventilar naquela época? Começou a ventilar, porque quando o Dom Emanuel percebeu esse potencial, ele começou a investir na educação, no patrimônio, né, no patrimônio da Igreja Católica em Silvânia, já com esse objetivo, né, que Silvânia pudesse possivelmente vir até ser a capital, e foi cogitada, né? Silvânia foi cogitada para ser a capital do estado, né? Não foi, acabou sendo Goiânia, né? Mas ela teve essa cogitação. Diz que tem uns burburos aí, diz que foi uma coisa meio que de corrupção, né? Do prefeito de Campinas e tal. A gente nunca vai saber a verdade. Tem um livro, inclusive, né? Daquele escritor que É o Dr. Jales, né? Dr. Jales, Dr. Jales, exatamente. Inclusive, eu escutei isso da boca dele. No dia que nós reunimos eu lá. ouvi uma entrevista na Rádio Vermelho. O dia que nós fizemos aquela reunião para analisar, para primeiro contato com o material do Padre Manuel Claro, lá no ginásio Anchieta, o Dr. Jales contou, né, que eu não posso afirmar, mas pelo que eu entendi, ele disse que houve um boicote, né? Silvânia era para ter sido, de fato. E ele tem isso na tese de doutorado dele, né? Então ele conta essa história. Isso, justamente, tese de doutorado dele, verdade. Ele conta essa história na tese de doutorado. Então Silvânia foi meio boicotada nesse sentido. E um detalhe, né, que a gente vê falar pouco é que Silvânia também poderia ter sido, né? Capital do Brasil, né? A gente vê mais falar que Silvânia poderia ter sido a capital do estado, mas ela estava no centro da demarcação na época, né, do que poderia ter sido também a capital nacional. O governo federal ele chegou a olhar para cá também. Que inclusive foi uma mudança de uma noite, né? Se vier e pensar e tal, uma noite eles mudaram de ideia e falaram, não vai ser aqui não. Exatamente. Então tem muita coisa aí nessa linha. São fatos, são pontos da história, assim, que deixa muito curioso, porque, querendo ou não, sempre é como se fosse a fundação do município. Sempre tem uma sombra de dúvida nessa história, né? Sim. Sempre fica um quê, né? Sempre fica um quê. A gente não deixa de ficar uma pulguinha atrás da orelha, porque não é uma conclusão objetiva. A gente sabe dos fatos, mas por detrás dos fatos sempre há uma narrativa. E a gente nunca sabe o que é a narrativa nesse sentido. Mas Dom Emanuel trouxe para cá, foi dos grandes incentivadores da educação. E Silvânia passou a ser claramente uma das cidades mais cogitadas no Brasil, como Atenas de Goiás, né? Como Atenas de Goiás. Como é que foi depois dessa implantação, depois desse boom da educação em Silvânia? Você tem algum relato sobre? Então, exatamente, né? Silvânia, ela tem esse
esse título de Atenas de Goiás justamente por causa dessa força da educação, né, que vinha pessoas de fora, né? Na verdade, a partir da criação aí do ginásio Anchieta, do próprio Instituto Auxiliadora, pessoas de fora vinham para estudar aqui em Silvânia. Então, acabou que Silvânia ficou muito conhecida aí fora por causa da força da educação e da cultura, obviamente, né? Um detalhe interessante também, que nós falamos do Nico Eusébio e não comentei, mas que vale a pena, é que ele foi o autor da letra do primeiro hino de Goiás, que tocou de 1919 até 2001. Então foi 82 anos de hino de Goiás nas escolas, né? Com a letra de um bom finense, que era o senhor Nico Eusébio, né? Ou seja, grandes heróis mesmo, ele é grande mesmo. E aí, então, tudo isso, né, eu acho que traz, né, com muita... Acho que é de forma muito merecida, né, esse título para a Silvânia de Atenas de Goiás, né? E quando a gente olha para a história do município, tem várias outras coisas que vai acontecer no aspecto cultural, né, que eu acho que vai fazer jus a esse título.